A cibersegurança já não é mais um departamento isolado nas empresas nem nas áreas de tecnologia. Muito pelo contrário, né? É uma área cada vez mais alinhada com o negócio. E não basta só pensar na LGPD, questão de segurança de dados, a cibersegurança propriamente dita, mas também agora todo mundo ouve falar da IA, que imagina o quanto potencializa os desafios relacionados à cibersegurança. E a capacitação nessa área nunca foi tão relevante como tem sido nos últimos tempos, né? A gente sabe que, além das certificações, a vivência, a experiência, né, no dia a dia de grandes corporações falando sobre o tema de segurança é fundamental para compor as equipes de tecnologia. E para falar disso, a gente hoje tem um episódio recheado sobre esse tema, carreira na cibersegurança. Eu sou o Fernando Campos, diretor de infraestrutura e operações tech aqui na Vivo. Para fazer minha autodescrição, eu estou usando uma blusa cinza, uma camiseta preta, estou com calça jeans e um relógio no pulso direito. Mas eu não estou sozinho. Além de mim, está o Cláudio e a Lucia aqui comigo. Eu já apresento eles para vocês. Mas antes, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Papo Carreira Tech, o podcast e videocast produzido pelo time da Vivo, onde você encontra tudo o que você precisa para alavancar e evoluir ainda mais na sua carreira de tecnologia. E hoje o nosso bate-papo é sobre carreiras em cibersegurança. E para começar, eu quero apresentar nossos convidados. Lucy, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Fernando. Bom, eu sou a Lucy Engel, eu sou profissional da área de cibersegurança numa grande empresa. Eu sou loira, de olhos verdes, eu estou vestindo uma blusa preta com um casaco colorido e tenho uma pele clara. Muito bom, muito bem-vinda. Quanto tempo de cibersegurança? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais Você de 20 sempre anos. trabalhou na área de tecnologia em cibersegurança? Sempre trabalhei na área de tecnologia, tive algumas experiências com risco operacional, compliance, com cadeiras de continuidade, prevenção à fraude, mas tudo sempre tendo o escopo de cibersegurança no meio. Poxa, que legal. Muitas histórias para contar, né? Muitas. E eu também estou aqui com o Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo, meu. Obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço, é um prazer estar aqui. Sou Cláudio Ramos, sou um dos sócios fundadores da Cria Partners, uma consultoria de Executive Search com foco em tecnologia e cyber. Recruto há 15 anos. Anteriormente a isso, eu fui engenheiro de software, aí, uma grande multinacional aí, por 7 anos. Então, já tive do outro lado da mesa, né, como técnico de tecnologia. Faz 1 ano e meio que eu abri a Cria Partners. A gente ainda é uma boutique, 1 ano e meio, mas a gente já ganhou alguns reconhecimentos internacionais, aí como uma das grandes consultorias de Executive Search no Brasil. Sou empreendedor, sou moreno, estou vestindo aqui um colete da Cria Partners, camisa azul clara, pele branca, e um prazer estar aqui. Obrigado. E só fazer um comentário, a Lucia está sendo modesta, ela é uma grande diretora e, na minha opinião, uma das grandes CISOs mulheres que existem hoje no Brasil. Não, escolhemos bem a convidada, então. A dedo. A dedo, muito bom, muito bom. Então vem coisa boa por aí. Até falando, você falou que era engenheiro de software, você era desenvolvedor no final das contas? Fui desenvolvedor. Quanto tempo você 7 anos, comecei lá atrás, trabalhei na IBM por 7 anos, enfim. E aí em 2010 eu mudei completamente de carreira e fui fazer recrutamento de tecnologia, que é onde eu estou até hoje. Na verdade, as pessoas falavam para mim, cara, você tem uma comunicação muito boa, você tem uma desenvoltura comercial, será que talvez você não deveria estar em alguma frente onde você explorasse mais essa sua comunicação, enfim. E acabei indo para o mundo de recrutamento executivo, 15 anos fazendo isso. Só fazendo parênteses, nos últimos 3 anos eu acabei me especializando muito em cibersegurança. Fiz mais de 30 posições de CISOs nesses últimos 3 anos. Muitos desses ataques que ocorreram no Brasil nos últimos anos, aí, não vou citar nomes, mas eu estive envolvido na contratação do número 1, número 2 de segurança. Faço alguns eventos anuais juntando aí os top CISOs do Brasil, então eu sou bem ativo aí na comunidade. Poxa, que legal. Agora, a gente fala muito de transição de carreira aqui no Papo Carreira Tech, né? Num dos nossos episódios dessa temporada, a gente estava conversando com uma advogada, né, que virou CEO de uma empresa de tecnologia. E você fez um caminho que não é contrário, mas é um caminho que meio que você misturou duas coisas, certo? O seu know-how de tecnologia com recrutamento.
Sim, isso foi muito bom, né? Porque isso me qualificou a entender tecnicamente, né? Discutir em alto nível com um profissional de tecnologia na hora de eu recrutar, né? Isso acaba sendo um diferencial. Você sabe qual é o produto que você está comprando, que você sabe fazer, é isso? Ah, eu sei, viu? Legal. Isso é super importante, que faz muita diferença quando a gente está contratando, né? Então, conversar com quem entenda o que você precisa, né? Na hora de passar uma vaga é fundamental. Porque às vezes acontece de ver buscas aí que não funcionam pro lado da empresa. Né? Eu gosto muito dessas histórias e acho que para nossa audiência isso é super rico, porque quando a gente fala de tecnologia de uma forma geral, as pessoas falam, puxa, eu gostaria de ingressar nesse mercado. Mas para mim não dá porque de repente eu sou do RH ou porque eu sou advogado. Não, dá. Né? Existem combinações infinitas e possibilidades infinitas. Total, né? Ainda mais numa carreira de cyber, que é eclética. Você tem um mundo vasto dentro de cibersegurança, né? Você falou que começou há mais de 20 anos, é isso? Eu comecei... Originalmente eu fiz tecnologia. Já na formação? Já formada em tecnologia. Mas eu entrei em auditoria. Tá bom. Para fazer auditoria de tecnologia e de segurança da informação, que era nada perto do que é hoje, né? A gente tinha muito pouco digital. Então, assim, os avanços que a gente vê na carreira de cyber e a carreira de cyber com a relevância que ela tem hoje em dia é muito do digitalização. Né? Hoje em dia, a gente vê que banco, quem que vai à agência? Muitas poucas pessoas, né? Por exemplo. Então, tá tudo digital. Então, eu fiz essa movimentação, porque a carreira de cyber não existia, né? Tal como ela é hoje. Então, foi um processo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa carreira há algum tempo fizeram alguma movimentação no sentido de cyber. Né? Que a gente foi forjado como cyber, né? A gente foi se adaptando ao longo do caminho. Agora, eu comecei na carreira de tecnologia em 94, ali 95, né? Comecei a desenvolver, né? Então, meu background é desenvolvimento. E nessa época, né, talvez os mais jovens aí não viveram isso, mas não tinha internet. Exato. Né? Já começa por aí. Exatamente. Que quando a gente fala de cibersegurança, né, a conectividade é uma das coisas que muda, né? Uma coisa é estar num ambiente fechado, outra coisa é estar conectado em todo lugar. Em todo lugar, seja no seu telefone, no relógio, agora no anel, nos wearables, né? Que a gente na fala. Geladeira, né? A geladeira. Cara, a geladeira pede, né? O aspirador, que A máquina de lavar. Máquina de lavar. Você conecta ela no teu celular e você programa ela para lavar e a roupa tá lavada na hora que você chegar, para você pendurar e não usar secadora, enfim. E se tá conectado, tá suscetível ao ataque. Exatamente. Tá certo? Uma vez online, né? Uma vez online. Tá suscetível ao ataque. O que mudou, Lucy, na tua visão? Não sei o que você consegue compartilhar para a audiência, só para dar um pouco de cor, assim. Como que era a atuação de cibersegurança e conforme como ela evoluiu junto com a evolução da tecnologia. Porque uma coisa a gente hoje, no dia de hoje, é falar da IA. Beleza, entendendo que é uma coisa, um capítulo à parte. A gente já fala da IA aqui daqui a pouco sobre isso, sobre a carreira ligada a isso. Mas até a IA, como que foi essa evolução? Nossa, eu tava pensando nisso. Na verdade, eu sempre faço essa reflexão. É muito louco, porque a gente falava de uma época que a gente controlava acesso, né? Controlava acesso e a internet existia, assim, era firewall, né? Que é a proteção que usa, uma das proteções que a gente usa, né? Na camada de rede. Camada de... mas era basicamente isso. Então, assim, eu auditava sistema de mainframe, que também é um computador de grande processamento, né? Para hoje, assim, não tem nem comparação, porque hoje a gente está falando de novo de tudo interconectado. A gente está falando que o dinheiro é digital, né? Então, assim, e fora que o que aconteceu também era que segurança da informação era uma coisa muito de tecnologia. E hoje em dia ela é estratégia para a empresa. Porque as empresas estão digitais. Então, você não ter a cibersegurança como uma parte estratégica, sendo que, na verdade, até saiu uma pesquisa outro dia de uma entidade, de uma auditoria, uma empresa de auditoria, que fala que 84% das pessoas confiam na marca. E confiança, se você for ver, né, por similaridade de palavras, vem de segurança também, né? Então, cibersegurança no mundo digital é cada vez mais relevante, mais estratégico para a empresa. Então, neste panorama, a gente sai de um mundo de tecnologia e vai falar com o negócio, né? Entendi. Então, isso requer que a gente tenha mais habilidade de comunicação também. Entendi. Porque eu não estou falando mais de um aspecto técnico, mas eu estou falando, traduzindo isso para
as pessoas que não necessariamente sabem do técnico. Mesmo na comunicação executiva, né, do C-Level de tech ou C-Level de cyber, né? E principalmente no C-Level de cyber, muitos desses CISOs que estão hoje, eles acabaram às vezes assumindo essa cadeira por uma necessidade ou foram, né, automaticamente empurrados aí para essa cadeira. E aí esse cara, de uma hora para outra, ele também vai precisar falar sobre risco, por exemplo. Exato. E aí, cara, de uma hora para outra, um executivo desse tendo que falar de risco operacional, risco legal, risco de imagem e até risco financeiro. Como traduzir isso para o negócio? Então, olha só quanta coisa esse executivo, de uma hora para outra, vai ter que se desenvolver também. Fora que segurança da informação acabou criando um leque de subdisciplinas que esse executivo também precisa saber, né? Aqui a gente está falando, dando uma linha aqui, um viés para cibersegurança, mas imagina o cara tendo que saber, né, além das subdisciplinas de cibersegurança, mas ele tendo que saber gestão de continuidade de negócio, prevenção à fraude, controles internos, prevenção à fraude, aliás, que é uma disciplina que começa a vir embaixo de cyber, principalmente nas instituições financeiras, isso já é muito comum, auditoria de tecnologia, compliance, GRC, né, governança, riscos, processos. Então, assim, olha só a gama de outras subdisciplinas ali ligadas a cyber que ele também teve que se inteirar. Então, é um mundo à parte. É um mundo à parte. E eu acho que nesse ponto eu fui muito... na minha carreira, eu tive muita... não sei se for sorte, né? Eu acho que não Tava no lugar certo. Porque eu tenho eu trouxe todas essas skills de risco operacional, de compliance, de prevenção à fraude. Então, eu fui... né? E eu acho que isso me ajuda muito. Porque eu consigo ter um panorama geral e me aliar mais ao negócio, falar mais a linguagem de riscos e traduzir melhor a parte de cima da companhia quanto para baixo. Que o técnico eu também tenho. Então... Mas, cara, eu acho que hoje em dia a inteligência emocional, a adaptabilidade, a curiosidade, porque, né, a gente vai falar de IA logo. O inconformismo, né? Inconformismo. Eu acho que isso é o... Assim, claro, aliado com o técnico, né? É o comportamental com o técnico. Exato. Você sabe que eu tinha um professor meu num curso de especialização que eu fiz numa pós na FATEC, que é de São Paulo, que ele falava assim, tecnologia é uma atividade social. Né, que tem muito dessa questão da interação e tudo mais, e etc. Agora, duas coisas rápidas. O CISO é o Chief Information Security Officer, certo? Assim como tem o CIO, o CTO, temos o CISO, certo? Ou seja, a cadeira é o head de tecnologia dentro das organizações. Para a segurança. Para a segurança, certo? Exato. Boa. E quando a gente fala uma coisa que você chamou a atenção pode parecer difícil, talvez, para a nossa audiência ou para aqueles que não estão habituados a trabalhar com segurança, pensar, mas, poxa, como que segurança pode ser estratégico para um negócio? Segurança não é defesa, né? Segurança não é garantir que esteja seguro. Mas se a gente pensar, e aí, Lucy e Cláudio, vejam se faz sentido o meu exemplo. Imagina que agora está na moda, não sei se a moda é a palavra, mas nós tivemos uma grande... recorrência, né? Muitos eventos, muitos lançamentos de fintechs, né? As empresas de tecnologia relacionadas ao mercado financeiro. Para a gente colocar uma fintech no ar, antes de qualquer coisa, eu preciso de uma documentação junto ao Banco Central, órgãos regulatórios e tudo mais, e tem uma participação fundamental das equipes de segurança que vai, né, do risco ao compliance, a cyber, antes do primeiro dia de vida da empresa. Faz sentido esse exemplo? Eu costumo fazer a analogia, né? Imagina que você tá numa empresa que constrói escada. A segurança, ela tem que olhar primeiro para os corrimões, para o antiderrapante, para os guardrails que estão em volta dessa escada, para garantir a segurança, porque uma escada sem corrimão, uma escada sem guardrail, uma escada sem antiderrapante, é uma escada perigosa. Eu faço uma analogia semelhante, mas eu faço a do carro. Né? Assim, você vai numa concessionária e fala assim para a pessoa da concessionária, fala, eu quero comprar um carro. Ela te dá um preço, aí você fala, não, e se eu tirar o airbag? E se eu tirar o freio? Você me vende mais barato? Né? É obrigatório. Ele vai falar assim, eu não posso tirar, isso aqui é mandatório. A segurança vai na mesma linha. Então, assim, como é que você compra um carro sem freio, sem airbag? Não compra. E pegando uma linha dessa comunicação, né, a gente de segurança, a gente aprendeu a usar algumas estratégias para ajudar nesse techniquez, né, junto com outras áreas de negócio. Então, pelo menos assim, os grandes levels de cyber e até as primeiras linhas gerenciais,
elas estão muito tendo que aprender sobre o storytelling, né? De trazer o exemplo lúdico da coisa, né? Para ensinar essas áreas de negócio o que é segurança, cada pedacinho, né? Porque não dá para chegar e falar assim, então preciso colocar um firewall. Não dá. Exato. Aí a gente usa daí exemplo... você olha pro preço, né? Porque daí vai falar, então custa caro sim ou não, né? A gente usa muito exemplo da portaria do teu prédio, né? Então, esse é o mais comum, né? Então usa da construção da casa completa. Você comprou o terreno, o que você faz? Você vai assegurar que ninguém vai invadir. Então você já põe uma cerca, né? Então você começa a construir a fundação da casa, o arquiteto, né? Quem vai construir, o engenheiro, onde vai estar posicionado, até a tomada, né? Dentro da tua casa, quantas portas você vai ter, isso tudo é segurança. Exato, é a portaria, é o firewall, é a biometria facial para você entrar, é o multifator de autenticação. Depois você vai no elevador, tem o código do elevador. Então, isso é uma ferramenta que a gente tenta trazer para um exemplo lúdico na hora de explicar para um conselho, para um C-level de tech, o que a gente está fazendo. A câmera, né? A câmera, o vigia. Então, tudo isso é segurança, né? A gente traz para o mundo de cyber. Boa. E quando a gente fala, você que tá um cara que está no mercado, olhando para os executivos, né? Se eu entendo bem, quando eu penso numa consultoria, uma boutique, né? Como você falou, de recrutamento e seleção com perfil especializado, você conecta oferta e demanda, né? Se conecta a um profissional que está disponível no mercado ou tem interesse de fazer uma movimentação com uma necessidade de um cliente. Você tem um ponto comum, assim, pela tua experiência recente? O que as empresas, de uma forma geral, procuram que você fala para quem está assistindo a gente? Cara, se você é um executivo de tecnologia, o que não pode faltar, assim, nesse perfil que, independente da indústria, independente do tamanho da empresa, certamente é um requisito que é mandatório? Eu acho que a primeira coisa é a motivação. Antes de tudo. Qual que é a tua motivação, né? Por que você quer, né? O que está te fazendo realmente olhar o mercado, enfim. Passando esse ponto que é mais óbvio, eu olho muito alguns soft skills, né? Então, cara, o que você faz para se manter atualizado? Eu vou te falar que essa não tem uma resposta certa, mas é muito pela forma como ele fala, né? Hoje a gente fala muito, né, de lifelong learning, né, de você estar sempre aprendendo. A gente brinca, né, que quando você tinha um filho, né, antigamente as gerações eram de 10 em 10 anos. Se você tem um filho hoje, você tiver um filho daqui a 5 anos, ele vai pegar uma geração completamente diferente de quão rápido as coisas estão evoluindo, né? Então, talvez um skill que eu acho que muitos precisam desenvolver é aprender a aprender, sabe? Eu não sabia que eu não sabia. Sim. Né? Então, eu acho que a questão da atualização e o que ele faz para manter antenado ao mundo de tecnologia já diz muito sobre o profissional. Entendi. E você, Lucy, como você enxerga essa demanda padrão, assim, tem que ter? Não pode faltar no pacote? Eu acho que a curiosidade, que daí, né, gera esse lifelong learning que o Cláudio comentou. Mas, assim, de novo, né, o skill técnico ele é super importante. Você não pode, assim, é inegociável. Mas eu acho que a parte de sabe, soft skills, né, que é a parte mais humana, a conexão humana, o jeito que você entender, né, a perspectiva até das pessoas com quem você está falando, eu acho que isso te traz muitos ganhos na cadeira. Então, na cadeira e na carreira. Porque por ser uma carreira que vem de um viés mais tecnológico, as pessoas tendem a ficar mais restritas ao computador e achar que vão trabalhar, né, de frente com a máquina o tempo inteiro. Mas, na verdade, não é isso, né? O ser humano é um animal social e esse skill mais pro lado de conexão humana, de entender a perspectiva do outro, isso que faz, eu acho que dá um tom naquela parte técnica que você quer, que você tem. E se eu pudesse dar uma dica, né, e aí para quem está começando a carreira, enfim, hoje muitas pessoas estão trabalhando aí 100% remoto, né? E muitos dessa geração nova têm um pensamento do tipo, como eu posso trabalhar menos e ganhar mais?
e não como eu posso me desenvolver mais. E o fato de você estar presencial no escritório, de novo, não estou falando que o modelo que eu acredito é 100% presencial. Não, eu acredito no modelo híbrido, né? Mas para um analista júnior que está começando e que está 100% remoto, e para um analista júnior que está presencial no escritório, eu posso te assegurar, sem sombra de dúvidas, que a curva de aprendizado em 2, 3 anos do analista júnior que teve presencial no escritório vai ser superior do que o cara que ficou 100% presencial na maioria das vezes. Eu gosto muito... 100% remoto, né? 100% remoto. Eu gosto muito do teu ponto, porque, em geral, o ponto do mobility, né, que a gente fala, ou do trabalho remoto, tem várias terminologias aí, dependendo da empresa que você trabalha, é muito da perspectiva, né, da relação empresa ou colaborador, né? A discussão fica muito polarizada nessas duas coisas, né? Então fala-se nos grandes centros sobre deslocamento, né? Existe o trânsito das cidades, então a gente tem que reconhecer que existe um desafio nesse sentido. Na mão contrária, tem outros benefícios. Mas esse ponto, né, de olhar até em benefício do próprio colaborador, né, de pensar que, se eu entendi bem a tua leitura, o colaborador que está mais presente tem mais desenvolvimento e mais aceleração na carreira. Essa é a tua... Sem sombra de dúvida. Até porque 70% do que você faz em casa é muito repetição. Tá né? bom. E os 30%, né, de criação, de estruturação, de implantação. Quando eu comecei nesse mundo de Executive Search em 2010, um dos meus maiores canais de aprendizados, o que era? Era ouvindo e escutando os mais sêniores, falando no telefone com o cliente, com o candidato, dando drive no cliente, dando drive no candidato, fazendo proposta, às vezes, para um executivo. Eu falava, cara, que legal. Você ouviu o pitch dele ali? E em casa, e a partir do momento que você está 100% home office, eu perco, talvez, esse principal canal de aprendizado. Então, e até como interação, sabe? Para a pessoa também sair um pouco da casinha, para tirar um pouco desse perfil introspectivo que muitas vezes, né, a pessoa de tecnologia costuma ter. Também serve como um treino nessa habilidade de comunicação, nessa habilidade mais social, o fato de estar presente. Exatamente. Isso é fundamental. Eu acho que é a chave, porque, de novo, né? É uma carreira técnica, mas que a gente viu que, né, dado aí a evolução dela, já não é mais, né, você tem que ter outro skill social, né? Então, conviver com as pessoas te faz, né, aprender a desenvolver esse skill, né? Eu acho que você não convivendo, que é o que ele falou, você fica no mundinho ali fechado e não desenvolve. Acho que sim. Agora, o que eu gosto muito do ponto de vocês, eu acho que agrega para a nossa audiência, inclusive, é menos dizer, né? Acho que a ideia não é a gente falar se o modelo remoto ou não é bom ou ele é ruim. Acho que não é sobre isso. É mais, sim, você ter a consciência que um modelo pode trazer um efeito na sua carreira diferente de outro modelo. Um modelo pode vir a te alavancar mais do que outro modelo, né? E aí, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Aí. Então, a gente, não é que a gente está falando, esse modelo é bom ou ruim, disso, né? É importante, até é importante dar esse frisar isso, porque especialmente a gente pensa sempre em discussões muito... O pêndulo pesa muito para os extremos. Não é 880, né? Não é sobre isso. Até porque existem excelentes profissionais, sêniores, né, staffs, principals, que trabalham 100% remoto e são excelentes, né? Ele atingiu essa musculatura. Mas para quem está começando, o teu principal mindset tem que ser aprendizado. É isso aí. Mesmo que você tenha que abrir mão de horas no trânsito, enfim, você tem que colocar na balança. Para você, eu pelo menos, no começo da minha carreira, e se eu estivesse no mundo de hoje, eu abriria mão de muitas coisas para estar no presencial e ter a oportunidade de aprendizado muito mais do que dinheiro. Eu também. Muito legal. Olha, eu compartilho e também compartilho da tua opinião que a questão geracional, ela influencia para ter perspectivas diferentes, né, sobre isso. Porque pensa, né, o seguinte, né, tá falando de geração, né, a gente tava numa geração que não era tudo interconectado, né? Exato, não dava. Então, não dava. Bom, eu sou da geração que a gente mandava cartão de Natal pelo correio, né, então não tinha nem o e-mail. Pois então, mas vamos mudar de assunto porque eu tô entregando aqui os meus cabelos brancos aqui. E como que vocês estão vendo a escassez, né, de profissionais, né? É um desafio global isso, né? Apesar que
por mais contraditório que possa parecer, né, e eu quero ouvi-lo sobre isso, porque a gente ouve muito falar num passado mais recente, né? Teve a época da pandemia, onde muita contratação, depois pós-pandemia, a questão... Muito layoff, né? Muito layoff, retrações econômicas, o mercado, ele está em movimentação, né? Não é uma coisa estática. Ainda assim, dá para dizer que tem escassez de profissionais de segurança no mercado? Dá. Muita. Eu não sei se a câmera pegou aqui, mas eles abriram um sorriso desse tamanho e falaram assim, ó, dá e muito. Os dois ao mesmo tempo. Eu li um report do Gartner, né, que fala que hoje você tem um gap mais de 3 milhões de profissionais de segurança no mundo, né? Uau. Então, assim, o Brasil é o segundo país com o maior ataque de ransomware do mundo. E aí, como é que você forma tudo isso? E tem uma outra grande questão que é, além da gente ter poucos profissionais, né, de segurança no mercado, a gente também tem poucos profissionais qualificados, que é um outro problema. Estamos falando de mão de obra especializada, né? Não auto-intitulada, trabalho com, mas realmente sou autoridade em. E tenho experiência, né? Experiência. Porque tem muita coisa que acontece neste mundo que, assim, a experiência, ela te coloca num outro nível para você solucionar a história, né? Então, até mesmo para você... dar tranquilidade, passar tranquilidade, sabe? Porque a gente vive em crise, né? Neste mundo, né? Bom ponto. Então, eu acho que ter tranquilidade para lidar, porque assim, a partir do momento que você perde a tranquilidade, você começa a agir por emoção. E é o que você menos precisa no momento de crise cibernética. Esse é um bom ponto, né? Eu exploro, inclusive, em entrevista, né? A pessoa ela tem que saber manter a calma em momentos de alta criticidade. Porque as pessoas que não estão em cibersegurança acham que cibersegurança é mágico, é um status, enfim, e não tem noção que é a área que mais tem burnout, né? Exatamente por essa pressão. Inclusive, esse é um tema que está presente em todos os principais congressos internacionais de cibersegurança, é o burnout. Como as pessoas lidam com a pressão. Em cibersegurança. A gente... esse ponto também é muito bom, porque eu por exemplo, aqui na Vivo, tenho, né, o privilégio de fazer parte do time de produção, né? Então, estou à frente das áreas de operação. E a gente sabe que as coisas precisam funcionar, né? Precisam estar funcionando sempre da melhor forma, etc. e tal. E existe uma pressão que a gente mesmo se coloca, né? Que a gente quer que tudo funcione muito bem. E que não é diferente da cibersegurança, onde a gente quer que tudo esteja seguro, né? Todo profissional quer que tudo esteja funcionando, o que naturalmente leva a uma pressão extra sobre isso e a necessidade de ter um equilíbrio para reagir bem a essa pressão, né? É isso, certo? Exatamente. É bem isso. Mas eu acho que isso vem muito com a experiência também, né? Eu acho que tem um pouco da formação da pessoa, né? Não formação técnica, mas da formação, né, emocional, vamos dizer assim, e da experiência. Porque, embora a gente fale que a carreira de cyber, de novo, ela é gigantesca, tá? Você tem expertise, você tem expertise para que você possa imaginar, né? E isso te acaba trazendo uma bagagem, né? Que aí você acaba convivendo e tendo esses momentos de tensão da própria área, e isso vai te dando uma certa experiência mesmo, né? Para você ter essa leveza e lidar. Porque imagina, né? Numa crise cibernética, se o CISO é o cara que está... arrancando os cabelos. Isso quando ele não é estatutário ou ele... responde na pessoa física, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Que a gente teve casos do CISO ser preso. É isso. Né? E aí, cara? E também tá... Quando a gente fala de estatutário, além disso, ele também tem o resultado dele financeiro comprometido, né? Então ele tem dois problemas, né? Ele tem o problema do ataque que ele está sofrendo como no papel de CISO, mas ele entra meio como um sócio, digamos assim. Responsável, né? Pelo que aconteceu, entendeu? É isso. Mas isso também eu queria até pegando um gancho nisso, de que a cibersegurança é uma responsabilidade de todo mundo. Perfeito. Né? Então, este caso específico que essa pessoa ela foi respondendo a pessoa física, mas muitas das vezes acontece de que de repente ela não tinha o suporte da empresa que ela estava trabalhando, né? Então é por isso que eu falo que não é uma coisa de Lucy, é uma coisa de Lucy, de Fernando, enfim, de todo mundo que trabalha na empresa. Porque cyber não faz nada sozinho. Só para você entender, chegou a um ponto que esses CISOs estatutários que estão em grandes corporações e que
que podem correr o risco legal, né, de caso aconteça alguma coisa com a empresa. Hoje existem seguros que a empresa, que ele cobra da empresa antes de assumir a cadeira, dado o risco na física que ele corre. Como ele vai se expor no CPF dele, ele tem um seguro que cobre uma eventual situação. E as empresas, sinistro, né? Um eventual sinistro. E as empresas acatam. Isso é uma prática. Não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não é só um pleito. Na verdade, é um modelo, digamos assim, já implementado. Sim. Uau. Sim. E vocês falaram muito ali de habilidades, de skills. Tem alguma, para nossa audiência, né, se guiar, né, pensando na carreira, tem alguma certificação que vocês acham que é assim? Aquelas que você fala, puxa, tem que ter no bate-cinto de utilidades pelo menos essas 3 ferramentas aqui, essas 3 certificações? Tem aquela aqui? Eu acho que depende do nível da pessoa, né? E depende da área, porque como a Lucy falou, cibersegurança é muito grande, né? É lógico que um CISO, né? Ele ter as grandes certificações, né? Vou falar umas terminologias aqui, né? CISP, enfim, que são as maiores, são muito boas. CISM, CRISC, CGIT, CISO. Exato, tem muitas. Até Data Protection Officer, eu também DPO. tenho. DPO. Aliás, o DPO é o cargo que trabalha relacionado a vazamento de dados nas empresas, ou não necessariamente vazamento, mas ao controle dos dados, isso, né, numa empresa. Né? Quando a gente fala de GDPR proteção. na Europa, LGPD aqui no Brasil. LGPD no Brasil é o DPO que encabeça esse tema. Exato, ele encabeça e a parte de segurança fica com a gente. Entendi. Então, eu acho que essa questão também do DPO, não existe uma fórmula certa de onde deve estar. Então, você vai ver muitas vezes o DPO ali dentro de segurança, você vai ver o DPO às vezes embaixo de uma área de legal, você vai ver o DPO às vezes embaixo de uma área de compliance, às vezes até comercial, né? E o DPO, ele até alguns anos atrás, ele era meio que uma função secundária de alguns desses C-levels. E hoje o DPO começou a se profissionalizar. Então, hoje já existe a cadeira primária do DPO. Então, em muitos casos, a empresa tem só um DPO. Ela não é o diretor de legal, que é o DPO. Ela não é só o CISO, que é DPO também. O DPO é uma diretoria. É uma figura. Uma figura. E aqui vocês justificam essa mudança de... Por que isso aconteceu? Eu acho que foram as leis, né? Eu acho que com a digitalização... Regimento das leis. A digitalização, de novo, né? Trouxe até o dinheiro para o digital. Né? Então, e aí o que acontece? Você tem aí os dados, né? Das pessoas. Aí você cria um ambiente. Quando você digitaliza, você acaba criando um ambiente propício para fraude. E aí isso impulsionou a criação das grandes leis que a gente vê por aí. Para cuidar do dado. Para cuidar do dado. E esse cara normalmente ele responde legalmente pela empresa. É o nome dele que está respondendo pelos dados da empresa. Mas, de novo, também, ele não faz nada sozinho. Exato. Pois é. Não, eu fico imaginando o tamanho da responsabilidade, né, e a necessidade do... Vale para qualquer função, mas quando você tem um nível, né, de exposição individual, inclusive naquela atividade, realmente é algo que demanda saber o que está fazendo. Né? Não é uma coisa para você se aventurar. Né? E você falou de certificações, né? E depois tem as microcertificações, né, para cada área. Né? Então, cloud, pesa né? bastante. Certified Ethical Hacking. Quem é de Red Team, né, que é o ataque ofensivo. Então, a pessoa ter algumas certificações de offensive são, né, Ethical Hacking, Pentester, elas são muito valiosas na hora de contratar, quer queira ou não, é uma chancela e uma tranquilidade a mais que a pessoa domina aquele conhecimento. Eu acho que é fundamental, tá? Assim, para quem quer investir na carreira, eu realmente recomendo que tirem certificações, porque é isso que o Cláudio está falando. A CISP até há um tempo atrás aqui, o pessoal falou que ela era comparada a um MBA em segurança. É a top da top em segurança. Ela é super difícil de tirar, então... É um órgão que... Como que é? Se eu quisesse fazer essa certificação, o que é? É uma associação? Porque a gente tem, por exemplo... Se você quer falar de agilidade, lá tem o Scrum.org, por exemplo, você vai fazer o curso de PO. Isso. Ela é ISC ao quadrado. ISC ao quadrado. Legal. Depois a gente coloca aqui na tela para nossa audiência poder consultar esse tipo de... Ela é comparada ao MBA em segurança. Então não é são tão poucas simples. Pessoas que têm.
E ela te dá um carimbo, né? Impressionante, eu já olho diferente. Falou, pá, esse aqui tem CISP. É aquele que tem o certificado, não é pro forma. Não. Se tem aquela certificação... Muito difícil. É muito difícil. É porque realmente ali tem um conteúdo naquele profissional, é isso? Exatamente. Isso. E quanto tempo demora, vocês sabem? Pra tirar? É. Cara, assim, eu demorei... Putz, mas eu já fui tirar mais pra frente na carreira. Mas eu demorei, sei lá, eu estudei 1 ano. 1 ano? Mas eu já tinha bagagem. Aham. Né? Então eu estudei, fiz simulado e mesmo porque também eu me cobro muito, então eu não queria... É caro. Não queria bombar, você queria passar de primeira. Entendi. Tanto que eu cheguei pra fazer a prova, pensei comigo, falei, nossa, não passei. Aí fiquei triste, a hora que eu saí da sala, a moça veio com o papelzinho, ela, você passou. Assim, passei com 95%. Falei, nossa senhora, olha eu achei que nem tinha passado. A Lucia é diferenciada. Mas então você falou que, você usou da sua bagagem para isso, então talvez não seja uma certificação para quem está no começo da carreira. Não. Não é. Não é uma entrante. Não. É para quem já está estabelecido. Se vocês pudessem, uma marca imaginária, seria para alguém já mais sênior, alguém que está numa posição de liderança, Apple, CISO, mais ou menos. A partir de que faixa ali da carreira vocês acham? Gerência. Uma média liderança, uma média gestão. Isso, um sênior, um gerente, eu acho que já começa. É um especialista, né? Um cara que se tornou um especialista. E, de novo, quando eu falo especialista aqui, não é 4, 5 anos. Um especialista cascudo, na minha opinião, é um cara de 10 anos. Entendi. Tá? E aí, pegando um pouco desse teu gancho, né? De como começar na carreira, enfim, tem muitas subdisciplinas de segurança, né? Então, você tem desde das subdisciplinas... E aí, é só uma opinião, tá? Que é super bem-vinda. Tá? Por exemplo, você tem uma área de IAM, né? Que é a área de acesso. Normalmente, ela é a área que, teoricamente, ela tem a menor complexidade técnica, mas é a área que tem maior ramificação, mais detalhes, mais dor de cabeça. Normalmente, acaba sendo uma boa área de entrante para quem não tem tanta bagagem técnica. Ela acaba aceitando bem. Ela é uma área que une a parte de negócio também, né? Hoje em dia, porque ela permeia a empresa inteira. Você dá acesso a algo, exato, né, que está conectado ao negócio. Exatamente. IAM é a área de controle de acesso, tá? Identity Access Management. Quando você fala de ser uma porta de entrada, se eu fizesse uma analogia, sei lá, com infraestrutura, é como se fosse uma área de suporte, talvez na infraestrutura, onde o pessoal começa e depois vai para as camadas mais complexas da infraestrutura, seria um paralelo? Pode ser, até porque ela começou em infraestrutura, na verdade, né? Segurança, na verdade, começou em infraestrutura, né? E aos poucos que ela foi ganhando maturidade, ela começou a sair de infraestrutura. Mas você sabe que esse é um tema muito polêmico, né? Porque o que está acontecendo? Com as segregações da área de segurança e muitas delas saindo de tecnologia, hoje ainda na maioria das organizações, segurança ainda está embaixo do principal executivo de TI, né? Mas em alguns mercados é muito comum estar fora, uns né? definem isonomia, como o mercado financeiro. financeiro. Junto a sinergia, e aí o que acontece? Principalmente em empresas nativas digitais, enfim, mas falando como um todo, o vice-presidente de tecnologia, o CIO, ele começou a enfrentar algumas barreiras com segurança fora. Por quê? Porque IAM não está mais com ele, está em segurança. E esse cara, muitas vezes, ele quer velocidade, ele quer rodar os deploys dele muito rápido e a área de segurança fica barrando. Então, eu comecei a ver alguns cenários de segurança, muitas vezes, voltando para tech, em alguns raros casos, mas eu tenho visto isso, e muito por essa questão da autoridade do CIO de querer ter isso na mão sem ninguém ficar freando isso. Só que hoje, assim, os grandes frameworks de segurança não recomendam. Eles falam, vou fazer uma NIST, por exemplo, que é um framework super completo. Ele fala, olha, IAM tem que estar fora de tech. Não, mas nós usamos o NIST aqui e o IAM está dentro. Então, você não usa o NIST, né? Então, tá tendo um bom conflito agora de o CIO querer mais agilidade e segurança tá freando ele. É um ponto que é bastante polêmico. Né? Porque eu li no Gartner recente, 75% das empresas no globo, se não me falha a memória, acho que posso estar errando por algum número, mas não é nada muito diferente disso, é junto. Sim, na maioria das empresas sim. No globo. Isso. É assim, diz o Gartner. Mas é verdade. E ainda assim, tem cenários que isso não se aplica na linha de não fazer sentido, né? Que é melhor para a companhia manter separado. Mas no final das contas, acho que para nossa audiência, né? Se está junto ou está separado,
você como profissional de segurança, você vai poder... Exato. Cada um defende o seu, né? Performar da mesma forma, né? Novo, não é isso que vai mudar a sua carreira em segurança, certo? O fato do modelo organizacional. Eu acho que a cabeça que a gente tem que ter é de que a gente não faz nada sozinho. Isso. Trabalhar junto. Trabalhar junto, no final do dia, é isso. Né? Tecnologia não faz nada sozinho, não faz sem segurança, segurança é isso. Independente do organograma, que seja um trabalho coletivo. E para isso você tem que ter a inteligência emocional. Né? Boa. É isso. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Passou rápido, né? Nossa, muito rápido. Muito bom, muito bom. Mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, assim, aquela dica para a nossa audiência, assim, uma recomendação, uma sugestão. Por favor, deixe vocês à vontade. Eu acho que talvez uma coisa que eu vejo muito em alta em cibersegurança é a questão ética. Uhum. Se você tiver que, em alguma situação, ter que passar por cima dos teus valores pessoais para ter que cumprir determinada ação, cara, red flag, talvez não é a melhor empresa para você ficar. E esse é um cenário que é muito comum no mundo corporativo. E essa é uma questão que os CISOs se conversam entre eles e a gente sempre está tirando referência, porque hoje um dos principais fatores de risco de uma organização são os insiders. São as pessoas que estão dentro da organização. E é muito difícil você ter o controle e medir ética. Então, sejam corretos. Olhem para os seus valores. Eu acho que isso é inegociável. É um dos principais valores que você vai ficar conhecido no mercado. Boa dica, boa dica. É importante cuidar, né, da tua reputação, da tua imagem. Por exemplo, a que teve agora do Banco Central, né? Poxa, foi um insider, uma pessoa que estava dentro dessa empresa de tecnologia que fazia a ligação, né, entre os bancos e o Banco Central e vendeu vendeu acesso, né, por 5 mil, depois mais 10 mil reais, 15 mil reais, ele vendeu ali o acesso e gerou todo esse caos que está acontecendo hoje. É isso. Para quem não acompanha as notícias aí, a gente teve uma situação super desafiadora no sistema financeiro, digamos assim, não necessariamente causado lá, mas pelos um ataque num terceiro. Que aconteceu, ele vendeu para os hackers. Num terceiro, né? E o ponto que o Cláudio traz é menos sobre o ataque, sobre o caso, mas sobre a ética, né? Sobre realmente garantir que a sua conduta seja inegociável, independente da situação que você vivencia ali no dia a dia, né? E você, Lucy, qual que é a tua mensagem final aí para nossa audiência? Eu acho que eu queria deixar a mensagem aqui como, né, recrutadora, né, de pessoas, da escassez que a gente tem de profissionais, que as pessoas venham para o mundo de cibersegurança. A gente não falou disso, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. As mulheres também, né? Não, com certeza, né? A gente precisa de mulheres porque, assim, é a diversidade que realmente ela gera um melhor lugar para trabalhar, ideias diferentes. Então, assim, venham trabalhar com a gente, entrem no mundo de cibersegurança, né? Eu tô aqui, assim, eu falo que eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço. Então, venham trabalhar no mundo de cybers e não tenham medo, né? Se joguem, que assim, as mulheres são tão capazes quanto os homens. Muito bom. E se você quiser vir trabalhar na Vivo, aqui embaixo na descrição tem o nosso bloco de carreiras também, não deixa de consultar. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Papo Carreira Tech. Espero que esses insights, né, essa visão de carreira sobre segurança e sobre tantos temas que a gente falou aqui, agreguem muito para você. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado uma vez, Cláudio. Obrigado mais uma vez, Lucy. Obrigado, um prazer. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau.